Obrigado, irmão Ian. Todos nós temos um certo grau de autoridade concedido por Jeová, mesmo algumas irmãs que às vezes estão sozinhas, na verdade. Como usar da melhor forma a autoridade que tem. Também veremos hoje uma parte excelente mostrando o papel dos anciãos em cuidar das ovelhas. E haverá uma parte muito emocionante também mostrando no estudo de livro os benefícios de se manter íntegro a Jeová, de ter perseverança. Nós vamos iniciar debaixo de tesouros da Palavra de Deus. O irmão Rogério Gomes apresentará o tema Ele usou sua autoridade para ajudar o povo de Deus. Imagine que em um período de sua vida, você corre um grande risco. Sim, um grande risco de ser assassinado por causa de uma trama planejada por alguém que o odeia. Mas as circunstâncias mudam. E de alguém prestes a morrer, você se torna uma pessoa de grande autoridade. Que grande mudança, não é mesmo? Esta situação incrível aconteceu na vida de Mordecai. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 9, e vamos ler juntos o versículo 4. Esther, capítulo 9, versículo 4. Diz assim: Mordecai tinha se tornado poderoso na casa do rei, e sua fama se espalhava por todas as províncias, visto que ele se tornava cada vez mais poderoso. Mordecai era um servo exilado, e agora trabalhava como primeiro-ministro, tendo autoridade para assinar os documentos do Estado. Isso indicava então agora a sua alta posição. Mas Mordecai era corajoso, fiel, íntegro, determinado e, acima de tudo, era leal ao seu Deus Jeová e ao seu povo. Essas qualidades, elas faziam parte da essência de Mordecai como pessoa. Será que agora a sua alta autoridade mudaria a sua essência? Mudaria as suas qualidades? É comum acontecer isso. Existe até mesmo um ditado que diz: dê poder a alguém e verás quem ele é. Mas não foi o caso de Mordecai. O que ele fez? Ele usou sua autoridade para ajudar o povo de Deus. Ele emitiu uma ordem que concedia aos judeus o direito legal de eles poderem se defender. Isso significava para os judeus agora uma luz de libertação e também uma grande alegria, porque agora sim eles poderiam lutar pelas suas próprias vidas. Mas será que Mordecai, agora homem respeitado, queria usar a sua autoridade para receber glória? Vamos ler com atenção o relato de Esther, capítulo 9, os versículos 20 e 21. E na sequência, os versículos de 26 a 28. O versículo 20 diz: Mordecai registrou esses eventos e enviou cartas oficiais a todos os judeus em todas as províncias do rei Assuero, tanto as próximas como as distantes. Ele lhes ordenou que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar, 26 a 28.
É por isso que chamaram esses dias de Purim, que vem da palavra pur. Assim, em vista de tudo o que estava escrito na carta, do que tinham visto e do que lhe tinham acontecido, os judeus impuseram a si mesmo, a seus descendentes e a todos os que se juntassem a eles, a obrigação de comemorar esses 2 dias e de fazer o que estava escrito a respeito deles, na época determinada, todo o ano. Esses eram dias para ser lembrados e celebrado por todas as gerações, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades. Esses dias de Purim não deveriam ser descontinuados entre os judeus, e essa comemoração não deveria ter fim entre os seus descendentes. Como nós acabamos de ver, Mordecai criou uma celebração anual para honrar a Jeová Deus. Como adorador leal de Jeová, Mordecai usou a sua autoridade para instituir esta festividade anual dos judeus e a seus descendentes, dando eles então agora a oportunidade de demonstrar honra e gratidão a Jeová como o Deus que pode manobrar qualquer situação a favor do seu povo. Com essas ações, Mordecai mostrou que amava muito a Jeová e queria usar a sua autoridade para trabalhar para o bem do povo de Deus. Esther, no capítulo 10 e o versículo 3, salienta exatamente isso. Diz assim: pois Mordecai, judeu, era o segundo no reino, abaixo apenas do rei Assuero. Ele era considerado grande entre os judeus e era respeitado por todos os seus irmãos. Trabalhava para o bem do seu povo e promovia o bem-estar de todos os descendentes deles. Nós temos na nossa apostila uma imagem que será projetada. Da mesma forma, hoje, Jeová designou homens com certa medida de autoridade em sua organização, que imitam exatamente o exemplo de Mordecai. Os irmãos, olhando a imagem, os irmãos podem perceber nesse contexto alguns dos trabalhos que são feitos. Apoio emocional, apoio espiritual, ajuda que é dada aos enfermos. Você já recebeu esse tipo de ajuda? Sim. Realmente, quando nós estamos num momento difícil, é realmente um divisor de águas. É como um bálsamo. A verdade é que Jeová vê todo esse serviço prestado por esses homens leais. E aqueles que são ajudados por esses irmãos, jamais esquecerão desses irmãos amorosos que prestaram essa ajuda. Esses homens qualificados e designados, eles trabalham com os irmãos e para os irmãos, contribuindo para o bem-estar do rebanho. Fazem isso com bondade, porque têm um conceito equilibrado sobre autoridade e porque eles são humildes. Também eles sabem que Jeová considera as suas ovelhas muito preciosas e muito valiosas. Assim como Mordecai usava a sua autoridade para ajudar o povo de Deus, os anciãos também hoje trabalham a favor da congregação. Que sejamos gratos a Jeová, nosso amoroso Deus e cuidadoso Deus, que designa homens humildes como Mordecai
que usa a sua autoridade para ajudar o seu povo. Gostamos muito, irmão Rogério Gomes, da apresentação desse discurso, bem encorajador e instrutivo. Deem atenção agora à parte tesouros, melhor, encontre joias espirituais, e o irmão Lucas Alves conduzirá essa parte. Chegou a hora de apreciarmos as belas joias espirituais que encontramos durante a semana. Para começarmos, eu gostaria da ajuda de alguém com a leitura do texto de Esther, capítulo 9, versículos 15 e 16. Irmã Ana, por gentileza. Os judeus em Suzã se reuniram novamente no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não saquearam seus bens. Os outros judeus que moravam nas províncias do rei também se reuniram e defenderam suas vidas. Eles se livraram dos seus inimigos e mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não saquearam seus bens. Muito obrigado. Então, com base nesse texto, a pergunta é: por que os judeus não saquearam os bens dos inimigos? Irmã Luana. O objetivo deles era a preservação de suas vidas e não o enriquecimento. Isso, muito bem, Luana. Irmão Jonatas, tem algum ponto a acrescentar? Isso nos ensina qual deve ser a prioridade. Então, no caso, em todos os casos, a gente precisa defender a nossa subsistência, mas também não buscar formas de enriquecer, ainda que nesse caso pudesse até ter sido justificado. Muito bem, excelente aplicação. Agora, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmã Maiana? No capítulo 9, do 19 ao 22, os judeus celebraram a vitória sobre seus inimigos e fizeram isso com muita alegria. E aí eu pensei, né, no futuro, quando o Armagedon acontecer, como a gente vai celebrar esse dia, né, os que sobreviverem. E vai ser único, né, é uma data ímpar que a gente vai lembrar por toda a eternidade. Perfeito. A irmã Júlia Felipe? No livro de Esther, o capítulo 9, o primeiro versículo, diz que o povo estava esperando dominar os judeus, mas aconteceu o contrário. O povo de Jeová foi bem sucedido. Então, esse relato me fez lembrar de várias ocasiões do passado, onde os inimigos do povo de Deus tramaram contra eles e não foram bem sucedidos. Como, por exemplo, no relato de Balaão e também dos assírios nos dias de Ezequias. E além de muitos outros. Então, esses relatos me fortalecem por lembrar que Jeová age quando é necessário defender o seu nome e também o seu povo. E por isso eu tenho certeza que em breve, quando as nações atacarem o povo de Jeová, será o último e não serão bem-sucedidos, pois Jeová vai agir em nosso favor. Muito bem, obrigado. A irmã Miriam? Em Esther 9:22, ali mostra que naquela celebração havia uma oportunidade de demonstrar generosidade, através de dar presentes para os pobres, né? Isso me mostra que Jeová, por meio dos irmãos, ele sempre mostrou preocupação para com os necessitados, né? Quer seja por crises econômicas ou desastres naturais. E ele dá ajuda prática por meio da ajuda humanitária. Muito bom. A irmã Natália Zacarias? Eu achei interessante Esther 10:3, onde mostra que Mordecai tinha um cargo de responsabilidade no governo persa. Ele podia, dessa forma, apelar à autoridade do Estado pelo bem do povo de Deus. Hoje, alguns cristãos também trabalham em serviços governamentais, mas, visto que os cristãos são separados do mundo, eles não se afiliam a partidos políticos, não procuram cargo político, nem aceitam cargos que envolvam traçar diretrizes em organizações políticas. Obrigado, irmã Natália. Irmão Gabriel?
interessante o texto de Esther, capítulo 9, né, os versículos 26 em diante, ali onde Mordecai institui a festividade de Purim, né, e essa festividade tinha como objetivo com que o povo se lembrasse do que Jeová havia feito e se lembrasse dele, né? E com o passar do tempo essa essência foi se perdendo, virando hoje, né, o que as pessoas chamam de carnaval judaico, né, onde existem práticas que incentivam a imoralidade e até o homossexualismo. Isso mostrou para mim como que Satanás ele tenta de qualquer jeito desviar, né, a adoração verdadeira e atos que fazem com que o ser humano lembre de Jeová. Excelente joia. A irmã Oralda? Então, muitos questionam o livro de Esther, não mencionaram o nome de Jeová, né? Mas tudo indica que ele foi um livro inspirado, escrito por Mordecai, né, que era um adorador de Jeová. E de início, esse livro ele ficou guardado entre registros oficiais persas, né? E o uso do nome Jeová poderia ter motivado os adoradores desses deuses persas a destruir esse livro. Mas é interessante que o nome de Deus aparece num texto hebraico original, mas em acrósticos, o que seria, né? É uma composição poética em que uma letra de cada verso forma na vertical outra palavra, e assim se encontra o nome de Jeová. Então, eu achei interessante, né, que mesmo num livro que muitos não consideram, né, um livro religioso, né, Jeová deu um jeito de colocar o nome dele ali. Muito bem, obrigado, irmã Oralda. A irmã Rosa Maria? No capítulo 9, do versículo de 7 a 10, traz ali descritos alguns nomes de alguns que foram mortos, né? Inclusive fala sobre os 10 filhos de Amã. Isso cumpriu uma profecia bíblica, né, de Deuteronômio 25, de 17 a 19, onde Jeová predisse o fim total dos amalequitas, né, que eram inimigos ferrenhos do povo de Jeová. Provavelmente esses filhos de Amã foram os últimos membros dessa nação condenada por Jeová. E não foi fácil para Esther, né, emitir esses decretos de guerra e execução, mas a nação de Israel produziria o Messias, né? Então Jeová tinha que proteger a nação de Israel de todos os seus inimigos. E, no entanto, hoje em dia, os cristãos não participam mais em guerras humanas, né? Mas nós temos uma guerra espiritual. Então, é uma bênção ter Esther como exemplo, né? Nós podemos mostrar a nossa fé por sermos persuasivos, termos sabedoria, paciência e mostrarmos coragem por defender o povo de Jeová. Excelente aplicação. Bom, Paulo Formes? Esther 9:25 cita o plano maligno, né, de Amã, mas que Jeová fez cair sobre as suas próprias cabeças. Será que o clero e os seus associados políticos, com as suas tramas, conseguirão parar a obra de pregação? Eles não têm nenhum poder e nem influência, pois o Cristo, com seu poder régio, vai exterminar a todos os seus inimigos. Perfeito. A irmã Amanda Galdereto? Então, aqui o capítulo 10, versículo 3, fala que Mordecai, ele estava debaixo apenas do rei de Assuero, né? Mas ali mostra que ele trabalhava em prol do povo, ele visava o bem-estar do povo, né? Não o dele mesmo. Então, isso mostra que, independente da posição que nós temos dentro da congregação, o nosso objetivo é promover a paz, o respeito e o amor entre todos na congregação. Muito obrigado. A irmã Juliana Luz? O 9, do 20 ao 22, lembrando também dessa ordem de Mordecai, para os judeus celebrar aquela data, né, que os judeus seriam libertados, então, dos seus inimigos, nós podemos aprender também a meditar, e muitas vezes que Jeová nos ajudou, em como vimos as nossas tristezas serem transformadas em alegrias. Pensar nisso fortalece nossa confiança em Jeová e nos prepara para enfrentar os desafios que possam surgir. Muito obrigado. A irmã Laís Alves? O 9, versículo 2, fala que nenhum daqueles povos conseguiram se manter firme diante dos judeus, porque eles tinham ficado com muito medo deles. E a gente sabe que isso aconteceu porque eles tinham Jeová.
E esse versículo ele reafirma a nossa fé de que, independente da circunstância que a gente esteja, que Jeová ele pode nos ajudar e ele vai nos ajudar. Então a gente não deve nunca ter medo do homem. Muito bem. Irmã Odete Fares. Interessante essa declaração de que eles passaram a ter medo dos judeus. E muitos que não eram judeus afirmavam ser tais para sobreviver a essa futura destruição legalizada pelo Império. Então, hoje, algumas pessoas que não são testemunhas de Jeová, mas reconhecem a sabedoria de se evitar transfusões de sangue, elas deixam claro também esse desejo delas, que não são testemunhas de Jeová, mas gostariam de ser tratadas dessa forma. Então, isso mostra a sabedoria das leis divinas. Muito obrigado, irmã Odete. Obrigado a todos os irmãos pela participação. Realmente os irmãos merecem muitos elogios pelos belos comentários. Muito obrigado, irmão Lucas, por conduzir tão bem essa parte. Agora nós teremos a sessão que os estudantes participem, aqueles que têm designação na sala B, por favor, podem se dirigir para lá. Podem acompanhar o irmão Luiz Tomazelli. Aqui nós vamos ter a leitura da Bíblia, leitura corrente. E o trecho designado é o livro de Esther, capítulo 9, do versículo 1 ao 14. O irmão Valdecir Ivanhoski fará a leitura para nós. Acompanhemos. No dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto deveria ser cumpridos, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Foram os judeus que derrotaram os que odiavam. Os judeus se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para atacar os que procuravam lhe fazer mal. Ninguém conseguiu se manter firme contra eles, pois todos os povos tinham ficado com muito medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que cuidavam dos negócios do rei apoiaram os judeus, pois tinham ficado com medo de Mordecai. Mordecai tinha se tornado poderoso na casa do rei, e sua fama se espalhava por todas as províncias, visto que ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus golpearam com a espada todos os seus inimigos, matando-os, destruindo-os. Fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfão, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, inimigo dos judeus, filho de Amedata. Mas não saquearam seus bens depois de matá-los. Naquele mesmo dia foi relatado ao rei o número de mortos na fortaleza de Suzã. O rei disse à rainha Esther: se só na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, o que será que fizeram nas outras províncias do rei? E agora? Você tem mais algum pedido? Ele será concedido. Tem mais alguma solicitação? Ela será atendida. Esther respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus em Suzã recebam autorização para agir novamente amanhã, conforme o decreto emitido para hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados no madeiro. Portanto, o rei ordenou que isso fosse feito. O decreto foi proclamado em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados no madeiro. Gostamos muito, irmão Valdeci, de acompanhar a sua leitura. Interessante que essa não é uma leitura dramática. Se nós acompanhamos e olhamos, por exemplo, a leitura, ouvimos, né, a leitura gravada em áudio, no site JW, nós observamos que é uma leitura serena, né, contínua, e tem poucas oportunidades, às vezes, de ter uma elevação. E o irmão foi muito cuidadoso, né, em fazer como estava na leitura,
né, nos pontos que tinha que talvez abaixar um pouquinho, né, na fala da rainha, o irmão fez isso. Gostamos muito. Apreciamos também o modo que o irmão obedeceu às pontuações, embora não era esse o ponto considerado. Então, uma leitura animada não necessariamente precisa o tempo todo estar, né, sendo elevado o tom, porque pode cansar. O irmão foi muito bem sucedido na sua leitura. Muito obrigado pelo capricho. Deem atenção agora à próxima sessão, que nós seremos treinados para ser melhores instrutores no Ministério de Campo. Faça seu melhor no ministério. E observem a primeira conversa, que nós observaremos a irmã Valéria juntamente com a irmã Tuane. Ai, Val, eu acho tão bonito ver você fazendo a sua oração antes de você tomar café ou de almoçar. Ah, Tuane, quer dizer que você reparou, hein? Já faz parte da minha rotina, né? Mas olha, fazer pedidos a Deus é tão importante que quando Jesus ele esteve aqui na Terra, ele deixou escrito uma oração na Bíblia. Você sabia disso? Sério? Exatamente. Ela é conhecida como a oração do Pai Nosso. Acho que agora você conhece, né? Sim. Leia aqui comigo na minha Bíblia. Vamos aproveitar que a gente está conversando agora, né? Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10 é onde está registrada essa oração. Diz assim, ó: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Então, veja só, conforme nós lemos, entre as coisas que Jesus ensinou a gente a pedir, uma muito importante, conforme nós vimos aqui no início do versículo 10, é que venha o reino de Deus. Você já parou para pensar? Você sabe o que é esse reino? Olha, eu nunca parei para pensar sobre isso. Tem uma revista na minha mesa que vai explicar um pouquinho melhor. Eu vou lá pegar. Olha, tá aqui, ó. Ela pergunta assim: o que é o reino de Deus? Eu vou deixar ela para você ler, Tu, e também você vai ver que nela Jesus ensinou a gente a orar. Jesus nos ensinou a orar o reino de Deus por um motivo, porque ele sabia que nós seríamos muito beneficiados por isso, né? Depois eu quero te mostrar, num outro horário de almoço, o que esse reino vai fazer por cada um de nós. Ai, que legal, agora eu quero saber mais. Ok, a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Tá bom. Queremos elogiar as irmãs, Valéria Vreck, junto com a sua ajudante, a irmã Tuane. Obrigado, viu, por fazer tão bem uma demonstração de uma primeira visita. Interessante, irmãos, que sermões e leitura de muitos textos da Bíblia cumpriu seu objetivo no passado. Em 2 minutos, a irmã demonstrou como se faz uma apresentação, a leitura de um texto, e foi muito inteligente a irmã ler o texto e explicar o texto, que é o que nós queremos fazer no campo, né? Nós temos a linguagem bíblica, para nós é muito fácil, né? Nós conhecemos bem a Bíblia, mas a pessoa no serviço de casa em casa não tem essa facilidade, então queremos sempre explicar o texto na medida do possível. Muito obrigado, irmãs, pela boa ajuda. Agora veja uma demonstração de revisita. E convidamos a irmã Camila Liberari junto com a irmã Magali Santos. Obrigada por me receber na sua casa novamente, Magali. Como falei na última visita, fiquei de voltar para responder o que o reino de Deus vai fazer por nós. Jesus, quando ele esteve na terra, mostrou que o reino de Deus vai ser capaz de fazer. Vamos ver um exemplo que está na Bíblia a respeito disso? Está aqui no texto de Mateus, capítulo 14, versículo 19 e 20. Diz assim: e mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, proferiu uma bênção. E depois de partir os pães, deu aos discípulos, e os discípulos os deram às multidões. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Conseguiu ver o que o reino de Deus vai ser capaz de fazer? Eu acho que acabar com a fome. Isso mesmo. Nós podemos ter certeza que Jesus, como governante do reino de Deus, vai acabar com a fome no mundo.
Além disso, tem outras promessas de que o reino de Deus vai fazer. Eu trouxe uma brochura comigo aqui que mostra uma lista do que o reino de Deus vai fazer. Ó, aqui fala que todos vão ver pessoas amadas que morreram vão voltar a viver na terra. Todos vão ter saúde e energia, ter bastante para comer, uma casa confortável, um trabalho que dá alegria, saber o que é ter paz de verdade e viver para sempre no melhor modo possível. Qual delas você achou mais interessante? Olha, do jeito que a gente vê que o mundo está hoje, eu acho que é saúde e energia. É mesmo, né? É algo que nenhum governo humano pode fazer, mas o reino de Deus vai fazer com certeza. Pense em quantas coisas você poderá fazer com saúde perfeita. Não é bom saber que não vai mais existir doenças? Ah, com certeza, não vejo a hora de que isso aconteça, mas o que eu preciso fazer? Olha, é uma boa pergunta. A Bíblia diz que para ter a vida eterna, precisa conhecer a Deus. E como a gente conhece algo? Ah, estudando, né? Exato, né? Nós podemos fazer isso através da Bíblia. Inclusive, essa brochura vai te ajudar a entender melhor o que você precisa fazer para viver nesse reino de Deus. Se você quiser, eu posso voltar e a gente começa esse estudo da Bíblia. O que você acha? Ah, eu quero sim. Eu achei muito interessante esses assuntos da Bíblia. Esse estudo da Bíblia, Magali, ele é gratuito. Você pode estudar onde, quando e por tempo que você quiser. E nós podemos começar lendo alguns parágrafos e conversar sobre o assunto. Essa brochura ela também tem gravuras, tem vídeos que vão te ajudar a entender melhor sobre os assuntos. Eu gostaria de ler o primeiro parágrafo aqui dessa lição para você ver como que é esse estudo. Viu, Magali? Na próxima visita, nós podemos ver que perguntas a Bíblia responde. O que você acha? Ah, pode ser sim, só que a minha folga vai ser na quinta-feira. Pode ser às 13 horas, Camila? Pode, combinado. Você vai gostar de saber sobre as muitas outras promessas que Deus tem para você. Acompanhamos a sua apresentação, irmã Camila, e gostamos muito, viu? Também queremos agradecer a ajuda da sua companheira, a irmã Magali. E é interessante o modo como a irmã levou em consideração essa designação numa revisita. Lembrando que numa revisita nós temos mais familiaridade, né, com a pessoa. É uma revisita, né? Por isso que a irmã tinha mais liberdade nas suas expressões. Mas a irmã estava preocupada em mostrar para a sua pessoa revisitada como colocar o assunto em prática. E foi bem sutil o modo como a irmã fez isso, né? Pelo menos em 2 vezes. Uma delas, a irmã disse, o que você faria? Né? Falando do paraíso. Né? Diferente de dizer o que nós podemos fazer no paraíso. Então, jogou a responsabilidade para a pessoa. Né? O que você faria? Né? Não simplesmente leu a matéria, mas como que aquela matéria foi de interesse, né, para a pessoa. E também, no final, foi muito bom observar o jeito sutil, novamente, de a irmã oferecer o estudo. Né? Para conhecer a Deus, tem que estudar. Para estudar, está aqui a brochura. Né? Então, queremos colocar também esse exemplo em prática. Muito obrigado pela boa participação. Que tal vermos agora o modelo de um estudo bíblico? Então, agora nós convidamos a irmã Caroline Gomes, juntamente com a irmã Juliana Luz. Muito bem, Juliana. Então, nós vimos até agora como que é importante nós estudarmos a Bíblia. Vamos dar continuidade agora no estudo? Olha o que diz aí o Aprenda Mais. Você pode ler ele para nós, por favor? Leio sim. Veja como você pode continuar estudando a Bíblia, mesmo que outras pessoas sejam contra isso, ou que você tenha uma rotina muito agitada. Veja também como Jeová pode te ajudar a não desistir. Muito bem. Juliana, no seu caso, tem algo que dificulta o seu estudo? A minha rotina é muito corrida, isso acaba me atrapalhando. Isso é algo que realmente pode nos atrapalhar, né? Mas olha aqui, o ponto 4 vai nos ajudar com relação a isso também. Olha o que diz aí o ponto 4, ó. Mostre que o estudo da Bíblia é importante para você.
Então, às vezes, temos tantas coisas para fazer que parece que não temos tempo para estudar a Bíblia. Mas aí vai nos dar uma ajuda para lidar com essa situação. Está aí nesse texto citado, ó, de Filipenses, o capítulo 1, o versículo 10. Você pode ler esse texto para nós? Que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam outros tropeçar até o dia de Cristo. Isso. Então, o que você acha que é a coisa mais importante da vida? Uma das coisas é fazer a vontade de Deus, com certeza. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Então, fazer a vontade de Deus deve ser a coisa mais importante. E uma das formas de fazermos a vontade dele é por nós estudarmos a sua palavra, a Bíblia. Ó, aí no livro tem até uma gravura bem interessante que também pode nos ajudar a dar prioridade para as coisas mais importantes. O que diz essa parte A da gravura? Então, se primeiro encher um balde com areia e depois tentar colocar as pedras não vão caber. Exatamente. Essas pedras, Juliana, a gente pode dizer que é fazer a vontade de Deus. Então, quando nós priorizamos outras atividades e deixamos o que é mais importante como segunda opção, é o mesmo que essa imagem está nos dizendo aí. As nossas pedras vão ficar de fora. Mas será que então a gente só pode estudar a Bíblia, não podemos fazer outras coisas? Claro que não, né? Nós podemos sim fazer outras coisas. Vamos ver o que a figura B diz? O que está dizendo aí? Então, quando colocamos primeiro as pedras, sobra espaço para quase toda a areia. Muito bem. Então, quando damos prioridade para as coisas mais importantes, nós vamos ter tempo também para fazer as outras coisas. Ju, você pode ter certeza que se você colocar Jeová em primeiro lugar, vai ficar ainda mais fácil de você lidar com as outras coisas. Agora, como que você pode mostrar que o estudo da Bíblia é muito importante para você? Então, por me preparar bem, né, me esforçar por sempre estudar de forma regular, mesmo tendo uma rotina bem agitada. Olha, e eu preciso te dar os parabéns, viu, Juliana? Porque você está sempre bem preparada, você não deixa que a correria do seu dia a dia atrapalhe seu estudo, né? E você está colocando bem em prática esse texto que nós acabamos de considerar. Agora vamos ver o outro ponto, que diz assim: estudar a Bíblia preenche a nossa necessidade espiritual. Ou seja, a necessidade de conhecermos a Deus. Vamos ver esse texto que está citado aí também, de Mateus 5:3? Eu vou ler ele para nós. Diz assim, ó: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Então, Ju, que bênçãos vamos ter se o estudo da Bíblia for importante para nós? Vamos receber a orientação dele, né? Eu vou conseguir me aproximar mais de Deus e também vou ser mais feliz. Muito bem, é isso mesmo. Então, dar prioridade para o estudo, Ju, com certeza vai trazer muitas bênçãos, não só agora, mas também no futuro. Vamos considerar agora o ponto 5? Vamos sim. Irmã Caroline, nós poderíamos citar muitos pontos positivos, viu, da sua apresentação. Agradecemos também a ajuda da irmã Juliana, né, nessa parte. Mas estávamos bastante interessados em ver como que a irmã colocaria em prática a sugestão de tocar o coração, que é o alvo de todos nós na pregação, quando saímos de casa em casa, né? Podemos fazer uma bela apresentação, citar textos muito apropriados, mas se não entrar no coração do morador, então o efeito talvez não seja aquilo que esperamos. E gostamos muito de ver como a irmã fez isso. Entre outras coisas, usou de perguntas, né? O modo como a irmã apresentou também suas expressões faciais foi muito interessante. Mas gostamos de ver que a irmã colocou também a pessoa, sua estudante, numa situação de decisão, né? No teu caso, né, o que né? A irmã fez essa pergunta. Também o fato de a irmã ter sido muito firme, né? Olha, Ju, você pode ter certeza, né? Então isso toca o coração da pessoa, né? Além dos vários elogios que foi feito para a estudante, queremos ter isso como exemplo. Muito obrigado pela boa participação. Irmãos, excelente aqui até essa sessão. Muito obrigado pela ajuda, os excelentes comentários. E agora nós vamos mudar a sessão para a nossa vida cristã.
com belas partes e apresentações e vídeos. E para fazer isso, vamos cantar a Jeová o cântico 117, A Qualidade da Bondade. Vamos acompanhar depois da introdução bem alto e de todo o coração. Com o pé atrás, né? Desconfia da sua intenção, o modo como são tratados por aqueles em autoridade. Isso por quê? Porque ao longo do tempo, irmãos, o histórico não é bom, né? O histórico não é bom. Hoje em Tesouros nós vimos algo parecido e depois a maneira correta de exercer a autoridade, como nós vimos lá em Esther 10:3, quando diz que Mordecai trabalhava em prol do povo. Isso é difícil. Então, por isso que os anciãos, eles vão na contramão daquilo que as pessoas veem, né? Do modo como as pessoas veem os em autoridade. Por quê? Porque eles recebem treinamento. Eles são treinados para usar a sua autoridade para o bem do povo. O próprio Jesus deixou essa exortação em Mateus do capítulo 20, né? João, capítulo 21, versículo 16, quando Jesus fala para Pedro, né? Tomar bastante cuidado no modo como ia cuidar das ovelhas, levá-las em consideração. Então, ao contrário daqueles que têm autoridade no mundo, os anciãos, eles realizam por amor a Jeová e por amor às ovelhas, o trabalho que eles realizam. E com a orientação de Jesus, esses pastores, eles ajudam cada publicador a se sentir bem no meio do povo de Jeová, a se sentir parte da família cristã. Bem, como é que eles fazem isso, irmãos? Eles fazem isso de diversas formas, né? Por exemplo, eles dão apoio espiritual às ovelhas, providencia auxílio. Agora mesmo aqui no sul do país está acontecendo algo assim, né? Onde existem as equipes formadas por anciãos, né? Na sua maioria, equipes de ajuda humanitária para essas emergências em caso de desastre, e em casos também de emergência médica e assim por diante. E qual é o nosso papel? Como tirar proveito desse arranjo tão amoroso que existe na congregação? Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Veja aí o que nós encontramos no versículo 14. Aí diz: há alguém doente entre vocês? Que ele chame a si os anciãos, que ele chame os anciãos da congregação, e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. Que é comparado à doença física, né? Como se os anciãos fossem médicos, né? Então, está doente? Lógico, aqui é doença no sentido espiritual. Chame a si os anciãos. Então, quem é que ia tomar a iniciativa? Doente, né? Nós que estamos precisando de ajuda. Os anciãos não têm como saber se a gente não procurar ajuda, né? Assim como quando a gente não está se sentindo bem, procura ajuda médica. E muitas vezes, quando nós procuramos ajuda médica e vamos lá fazer alguns exames, né? Por exemplo, exames de imagem, né? Nós temos que tirar as joias, óculos, próteses, boa parte da roupa, né? No caso de cirurgia também, né? A gente também tem que tirar parte da roupa, mas daí vem alguém com aquele pano geladinho, né? Quando você está deitado lá e cobre a gente, aquilo dignifica a gente, né? A gente se sente bem com aquele pano cobrindo a gente. Os anciãos, da mesma forma, eles nos dignificam com a confidencialidade. Pode falar com os anciãos. Assim como na cirurgia, né? Deixa apenas a parte do corpo ali aberta, os anciãos também, eles não vão ser invasivos, eles não vão ficar nos expondo em redes sociais, comentando aquilo que falamos com eles, né? Eles vão conversar conosco, como médicos mesmo, né? Mas com o propósito de nos ajudar, sem ser invasivos, apenas aquilo que de fato é necessário. Então, é um incentivo que nós sempre conversemos com os anciãos. Em que situações
poderíamos procurar, ou devemos procurar os anciãos? Bem, nós temos aí um quadro que nos lembra algumas circunstâncias, né, em que devemos procurar ajuda. Por exemplo, faz de conta que você mudou o seu número de contato. Será que os anciãos, principalmente o superintendente e o superintendente assistente lá do seu grupo, né, eles têm o seu número de contato atualizado? Certo? Se você estiver enfrentando uma provação difícil, como falamos ainda há pouco, converse com os anciãos, né, para que eles possam saber disso, ajudar no que for necessário. De repente, a pessoa some da reunião por algum tempo. O que está acontecendo com a irmã fulana, com o irmão fulano, né? Então, se você for ficar ausente, também fale com o superintendente do seu grupo. Não precisa comentar no grupo da congregação, né? Não há necessidade disso. Mas fale com o superintendente do seu grupo para que ele fique sabendo disso, né? Se estiver lidando com uma situação séria de saúde, ou uma internação, uma situação séria, né? Não precisa, cada resfriado, eu estou resfriado hoje eu estou com dor de cabeça, não é assim, né? Mas uma circunstância que requer cuidado, fale sim com o superintendente do seu grupo, principalmente, né? Fale com os anciãos. E principalmente, irmãos, como você pode notar nessa última circunstância aí, se tiver cometido um pecado grave. Quando nós lemos de novo, se nós formos olhar aqui outra vez esse texto, vamos olhar novamente. Aqui diz, olha, há alguém doente entre vocês, chame a si os anciãos da congregação, né? E que eles orem. Bem, agora o versículo 15, lá na parte final diz, e se ele tiver cometido pecados. Então não significa sempre que há um pecado envolvido, né? Às vezes apenas uma debilidade espiritual, apenas uma fraqueza espiritual, mas não deixe que aquilo se agrave, né? Procure ajuda enquanto há tempo. Esse é um conselho bíblico, né? E devemos lançar mão desse recurso que nós temos na congregação. Bem, mas se tiver um pecado grave, irmãos, não devemos esperar, né? Devemos sim procurar ajuda. Consideramos isso bem recentemente numa sessão do livro Seja Feliz para Sempre, né? Então faz parte do requisito do verdadeiro cristão, né? Buscar ajuda. Isso mostra que nós somos humildes e nos sujeitamos à ordem teocrática. Muito bem, nós vamos assistir um vídeo agora em que vai nos ajudar a ver o cuidado amoroso dos pastores para com o rebanho. Não? Bem, então vamos falar primeiro da irmã Mariana, né? Como Mariana foi ajudada pelos anciãos? Como você poderia resumir isso? Irmão Gustavo? Então, quando o ancião leu para ela Salmo 139, ela se sentiu importante para Jeová e ela viu o quanto ele se importa com ela. E um outro ancião, quando acabou a reunião, ele deu alguns textos de consolo para ela ler em casa. Obrigado, irmão. Mas alguém ainda neste ponto pode notar algo? Irmão Rafael? Eu notei que ela comentou que logo que aconteceu o problema na família dela, os anciãos ajudaram ela de forma muito rápida, ela disse, né? E fizeram as visitas de pastoreios e, conforme o Gustavo comentou, leram textos que tocou o coração dela e, de fato, prestaram muita ajuda à família. Isso. Um detalhe, né? Sempre em dois anciãos, né? Porque às vezes a pessoa vai lá sozinha, quando ela dá um conselho, parece que ela está pondo o ponto de vista dela, né? Então, quando são dois anciãos, de fato, passa de fato a mensagem de que os anciãos prestando ajuda, né? Isso mesmo, muito bom, podemos notar isso no caso da irmã Mariana. Bem, no caso do irmão Elias, como ele foi ajudado pelos anciãos? A irmã Francisca? Então, os irmãos, eles perceberam prontamente que ele não estava presente nas reuniões. E eles foram, apesar de ser muito longe a casa dele, eles tiveram que andar 40 minutos
além de pegar transporte público. E ele foi ajudado porque esses irmãos mostraram empatia, leram a Bíblia juntos, choraram juntos, estavam junto com ele. Ele sentiu naquele momento que ele era muito importante para Jeová. Muito bem. Uma imagem linda, né? Mostrando ali o modo como foi cuidada aquela situação. Bem, depois de ouvir essas experiências, como você se sente ao ver o trabalho dos anciãos? Irmão Tiago. Que eles são pastores amorosos que estão sempre prontos para nos ajudar. Muito bem. Então, isso é um bom resumo, né, do trabalho que os anciãos fazem. Então, que nós nos sintamos sempre à vontade para lançar mão desse recurso que Jeová nos deu, né, as dádivas em homens, os anciãos. Foi bastante encorajadora essa parte, né? Um presente de Jeová. Muito obrigado, irmão Edilson, por conduzi-la. Agora, deem atenção ao estudo bíblico, um ponto muito alto da nossa reunião hoje. Os irmãos vão apreciar bastante a matéria. Irmão Ricardo Gaudi, por favor. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos iniciar no estudo desta noite a lição 59. Ela tem como tema Enfrente perseguição com coragem. Se você está com o livro impresso, está na página 245 ou acesso pelo aplicativo eletrônico JW Library. Neste estudo, nós vamos entender que todos os cristãos, sem exceção, vão enfrentar oposição e perseguição. Mas por que podemos esperar enfrentar perseguição? Como podemos estar prontos para ela? E como a perseverança vai nos ajudar? Nós vamos obter a resposta a todas essas perguntas durante esta lição. Inclusive, vendo exemplos de servos fiéis do passado que demonstraram coragem ao enfrentar perseguição, bem como exemplos modernos. Então, o irmão Wilson nos ajudará com a leitura desta lição hoje, deste estudo. Vamos acompanhá-lo com a leitura do primeiro parágrafo. A Bíblia diz: todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. Jesus foi perseguido porque não fazia parte do mundo de Satanás. Nós também não fazemos. Por isso, não ficamos surpresos quando somos perseguidos pelos governos e as religiões deste mundo. Por que podemos esperar perseguição? A irmã Magali, por favor. Porque o próprio Jesus foi perseguido pelo fato dele não fazer parte desse mundo, né? Então Jesus disse que todos aqueles que tivessem o desejo de servir a Deus, né, em união com Ele, Cristo, também seriam perseguidos. E por isso hoje o mundo nos odeia, né? Todos os testemunhos de Jeová são perseguidos por governos, religião desse mundo. Isso, Magali, muito bem destacado, né? Um dos motivos de que os servos de Jeová no mundo são perseguidos, qual é? Talvez por causa do quê? Será que os cristãos se envolvem? O irmão Carlos aqui na frente, por favor. Então, os cristãos, eles não se envolvem nas coisas do mundo. Não participam nas coisas da política, por exemplo. Então, por não estar envolvido, engajado como eles querem, são perseguidos. Isso, muito bem. Por isso que a irmã Magali destacou bem que, por causa disso, o mundo nos odeia. Vamos à leitura do parágrafo 2. Precisamos fortalecer nossa confiança em Jeová agora. Tire tempo todos os dias para orar e ler a Bíblia. Assista às reuniões regularmente. Tudo isso vai te dar força para enfrentar com coragem qualquer perseguição, mesmo de pessoas da sua família. O apóstolo Paulo sofreu muita perseguição e disse: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. Outra maneira de aumentar nossa coragem é participar na pregação regularmente.
Pregar aumenta a nossa confiança em Jeová e nos ajuda a vencer o medo do homem. Se tivermos coragem para pregar agora, vamos estar bem preparados para continuar pregando, mesmo que um governo tente nos fazer parar. Como podemos nos preparar para a perseguição? Vamos ouvir a irmã Daiane Brizola, por favor. É por nós tirarmos tempo todos os dias para orar, ler a Bíblia. Também devemos assistir às reuniões regularmente. E também devemos fazer a pregação das boas novas. Muito bem, irmã Daiane, obrigado. O irmão Lucas, por favor. Então, participarmos ativamente na pregação agora, né, de forma regular, vai aumentar a nossa confiança em Jeová, né, e vai nos preparar para continuar a pregar, né, sem desistir, quando as situações não forem tão favoráveis como são agora. Isso, Lucas, muito bem. Até mesmo quem precisou reunir coragem para pregar de acordo com 1 Tessalonicenses, está destacado no parágrafo. A irmã Camila, por favor. Então, ele está falando de Paulo, né? Paulo e seu companheiro Silas, eles foram espancados com varas, encarcerados e presos no tronco nessa situação. Então, exigia muita coragem, mesmo assim, diante de tanta oposição, ele continua pregando. Isso, né? Até mesmo Jeová Deus o ajudou, né? Como nos ajuda hoje a cumprirmos essa importante designação. Vamos ao parágrafo 3? Ninguém gosta de ser perseguido, mas quando perseveramos, nossa fé fica mais forte. Ficamos mais próximos de Jeová porque vemos por experiência própria a força que Ele dá quando achamos que não vamos mais aguentar. Dói o coração de Jeová quando Ele nos vê sofrer, mas Ele fica muito feliz quando vê nossa perseverança. A Bíblia diz: se vocês suportam sofrimento porque estão fazendo o bem, isso é agradável a Deus. Jeová promete vida eterna num mundo sem perseguição para todos os que perseverarem até o fim. Irmão Wilson, leia para nós, por favor, nós vamos acompanhá-lo, a leitura de Tiago, no capítulo 1, os versículos do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem como motivo de verdadeira alegria o fato de enfrentarem diversas provações, visto que vocês sabem que a qualidade provada da sua fé produz perseverança. Mas deixe que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Por que perseverar durante perseguição nos ajuda? Vamos ouvir a irmã Evelyn aqui na frente, por favor. Porque a nossa fé fica mais forte, né? Nós ficamos mais próximos de Jeová, porque nós vemos por experiência própria a força que Ele nos dá quando chegamos no limite, né? E Jeová, Ele fica feliz quando Ele vê a nossa perseverança, segundo 1 Pedro 2,20, né? E nós sabemos também que no paraíso nós não vamos mais sofrer essa perseguição. Isso, Evelyn, muito bem, obrigado. Irmã Vanessa ainda, por favor. Tiago também mencionou que a perseverança realiza uma obra em nós, né? Nos torna completos. Isso porque quando a gente persevera, é produzido em nós também outras qualidades que são desejáveis e que a gente precisa para ser aceitáveis a Jeová. Exatamente, muito bem destacado, Vanessa, obrigado. Irmão Aelton, por favor. Eu achei muito interessante essa frase aqui, né, que dói o coração de Jeová, né, quando Ele nos vê sofrer. Isso nos faz perceber o quanto que Jeová ele realmente se importa. Então, você saber que Jeová também ele sente a dor que nós sentimos, nos faz entender que Ele realmente se importa conosco, né? E Ele no futuro ele vai resolver todos esses problemas. Isso, muito bem, Alto. Obrigado por destacar esse ponto também. A irmã Tatiana ainda, por favor. Também o livro de Mateus 24:13 mostra que é com a perseverança que nós vamos alcançar a salvação. Ou seja, a perseverança em obedecer a Jeová, em confiar em Jeová e
sermos leal a Ele. Muito obrigado, irmã Tatiana, também pelo seu comentário. Agora, nessa próxima sessão Aprenda Mais, nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso entendimento sobre como nós podemos vencer a oposição da nossa família e também como nós podemos continuar servindo a Jeová apesar de sofrer perseguição. Então, no primeiro ponto, né, dessa sessão, no quarto, você pode vencer a oposição. Até mesmo Jesus Cristo reconheceu que nem sempre a família ia querer que uma pessoa servisse a Jeová. Vamos ler juntos, o irmão Wilson fará a leitura para nós, do texto de Mateus, no capítulo 10, os versículos 34 ao 36. Por favor, irmão Wilson. Não pense que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada, pois vim causar divisão. O homem contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Realmente, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nós podemos projetar a imagem, né, que está relacionada com esse ponto e responder a pergunta: o que pode acontecer quando um membro da família decide servir a Jeová? Vamos ouvir aqui a irmã Odete, por favor. Pode haver oposição da família, né, como retrata aí, né, a situação dessa jovem. Mas por que isso acontece? Porque nem todos no mesmo momento mostram apreço pela verdade, né? Então requer determinação de quem está estudando se manter firme e não ceder, né? Porque é difícil quando vem dentro da própria família. Isso, irmão Odete, obrigado. Exatamente esse o ponto. Vamos ver um exemplo moderno nesse sentido do que até mesmo Jesus disse, né, no livro de Mateus, assistindo a este vídeo. Jeová nos acolheu. Vamos prestar atenção ao vídeo e depois nós vamos ter condições de responder a uma pergunta. Então, o que você faria se um parente, um amigo, não quisesse que você servisse a Jeová? Talvez nós podemos usar o exemplo do vídeo para responder essa pergunta. O irmão Jorge Mário, por favor. Então é hora que precisamos demonstrar que o nosso amor por Jeová vem em primeiro lugar, né? Essa atitude firme pode ajudar que esses parentes venham a refletir por que é tão importante essa relação nossa com Jeová. E isso pode induzi-los também a querer aprender mais sobre Ele. Isso, muito bem, irmão Jorge Mário. Percebeu a fala final da irmã no vídeo, né? Que ela fala que ao sofrer perseguição teria ajuda de quem? Que ela não estaria o quê? O irmão Sérgio aqui na frente, por favor. Não estaria sozinha, teria a ajuda de Jeová e muito encorajador. Exatamente, isso mesmo. Irmão Wilson, leia para nós vamos acompanhá-lo, por favor, o Salmo 27:10 e Marcos capítulo 10, versículos 29 e o 30. Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. Jesus disse: eu lhes garanto, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Como essa promessa pode ajudar você a enfrentar a oposição da família ou de amigos? A irmã Laís Mascarenhas aqui na frente, por favor. Vai nos ajudar porque os textos mostram que é algo que é passageiro. Então nós podemos focar no futuro, que Jeová promete uma vida sem perseguições, apenas paz servindo a Ele. Muito bem, Laís, obrigado. A irmã Amanda, por favor.
E aqui também falou que caso nós percamos, né, nosso pai, nossa mãe, nossos familiares, que nós vamos ganhar 100 vezes mais. E é isso que acontece, né? Quando você perde sua família e vem para a Organização de Jeová, você ganha 8 milhões de familiares, né? Então, além de Jeová, que não nos abandona, ainda temos essa irmandade. Muito bem destacado, Amanda. Obrigado. Irmão Bessa, por favor. Tem um princípio que a gente até escutou no congresso último, né? Não é uma questão de amar menos os parentes, mas é de quem ocupa o primeiro lugar no nosso amor. Nós amamos primeiro a Jeová e aprendemos e resistimos. E amar os nossos pais, os nossos parentes, vai nos ajudar também a perseverar e eles, né, serem ajudados por isso. Muito bem, isso mesmo, irmão Bessa, obrigado. Agora o quinto ponto e último do nosso estudo vai destacar que nós podemos continuar servindo a Jeová apesar de perseguição. E é verdade que é preciso coragem para servir a Jeová quando outros tentam nos impedir de fazer isso. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, coragem apesar de perseguição. Vamos dar atenção ao vídeo e na sequência nós temos uma pergunta. Para proteger a identidade dos entrevistados, as imagens a seguir são apenas uma encenação. Desde o meu batismo, sirvo em um território onde nossa obra é proibida. Quando eu era pioneira regular, fui designada como pioneira especial em um território onde meu futuro marido já estava de pioneiro. Então nos casamos e agora servimos juntos como pioneiros especiais. Nós somos perseguidos, vigiados e questionados por autoridades do governo. Nos momentos difíceis, sinto que Jeová está dizendo para mim as palavras escritas em Isaías. Vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Na última vez que os policiais vieram à nossa casa, eles nos levaram para fazer o interrogatório. Eles disseram que eram obrigados a nos levar, então fomos com eles. Naquela hora, senti que Jeová me dava seu Espírito Santo e sabedoria, mas também senti que ele me deu forças para ir com eles. Sou muito grato a ele por isso. É verdade. Quando entramos no carro, eu orei a Jeová. Por favor, nos ajude a dar testemunho do Senhor. Um deles até disse: gostamos de conversar com vocês. Quando falamos com pessoas de outras religiões, elas nunca conseguem responder as nossas perguntas. Mas vocês têm resposta para o que queremos saber. Eu gosto de Isaías 31:5, porque esse texto me ajuda a lembrar que Jeová é como uma ave que mergulha no ar. Ele está nos céus, olhando por nós. Esse versículo também diz que ele defende e salva seu povo. Essas conversas com os policiais deram excelentes resultados para nós, nossos irmãos e os estudantes. E também foi bom para os policiais porque alguns deles têm muitas perguntas. Nossas conversas com eles são muito boas. É como se eu estivesse fazendo revisitas. Nós contamos para os nossos estudantes como Jeová nos dá força e nos ajuda quando temos que falar com as autoridades. Isso fortalece a fé dos estudantes. Depois de passar pela polícia, nós nunca ficamos trancados em casa com medo. Pelo contrário, tentamos passar ainda mais tempo no serviço de campo com nossos irmãos, porque isso também os encoraja. Sempre falamos sobre como Jeová defende seu nome. Em algumas situações, quando leio os Salmos, sinto que Jeová está mostrando que está comigo. Eu acredito muito nisso. Jeová está mesmo comigo, me mostrando que ninguém pode fazer nada contra mim. Opositores colocam fogo em um salão do reino no Quirguistão. O salão é reconstruído e logo depois o incendeiam novamente.
Nós participamos da primeira construção do Salão do Reino. Ficou muito bem feito. Ajudamos também na segunda construção do mesmo salão. Quando a construção estava quase acabando, o salão foi incendiado. Quando chegamos no canteiro de obras e vimos o que tinha acontecido, só nos restou chorar. Quase todos os dias, vizinhos que não gostavam da gente vinham e sempre diziam para nós: parem, larguem o que estão fazendo, vão embora daqui. Nesses momentos, eu simplesmente orava a Jeová em silêncio. Eu estava com um pouco de medo, porque eu ainda lembrava das dificuldades que passamos e das vezes que os vizinhos jogaram pedras na gente. Mas as palavras de Isaías 41:10 me deram forças. Lá diz: não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus, vou fortalecê-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita. Ter em mente essas palavras sempre nos deu forças para continuar. Eu pensei no que Neemias 2,17 diz: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para pôr fim a essa humilhação. Jeová queria esse salão do reino ali. Ele era importante para as pessoas. Então eu queria que elas tivessem um local para adorar a Jeová. Era claro que Jeová estava nos apoiando. Terminamos a construção do mesmo salão pela terceira vez. Do começo ao fim, se passaram 45 dias. Aos olhos humanos, parecia impossível. Trabalhamos ombro a ombro com vários anciãos e servos ministeriais. Foi muito bom trabalhar com os irmãos. Sentimos a mão de Jeová nos ajudando. Jeová nos deu ânimo. Ele nos deu coragem. Dava para sentir isso. Não podemos ficar parados. Temos que dar honra a Jeová. Nós o conhecemos e o amamos. Jeová derramou seu Espírito Santo. E nós temos certeza que Jeová está sempre por perto, pronto para ajudar. Ele é como um pai amoroso, nos levando pela mão. Nós perseveramos e hoje estamos colhendo os bons resultados disso. Eu sou muito grata por tudo de bom que Jeová nos dá. Agora realmente entendo que para defender seu nome, Jeová se torna o que for necessário. Como os exemplos nesse vídeo fortalecem sua fé? Irmão Danilo, por favor. Por nós analisarmos esse vídeo e vemos a coragem desses irmãos, com certeza nos fortalece, né? Então isso nos mostra, mesmo que passamos por provações, se confiarmos em Jeová, Jeová com certeza vai nos ajudar, né? Muito bem, obrigado, irmão Danilo. Vamos ler juntos Atos no capítulo 5, os versículos 27 a 29 e Hebreus 10, 24 e 25. Por favor, irmão Wilson. Assim, eles os trouxeram e os puseram diante do sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou e disse: nós lhes demos ordens expressas para que não ensinassem nesse nome. Mas veja só, vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos e estão decididos a trazer o sangue deste homem sobre nós. Pedro e os outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como um governante em vez de a homens. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é de costumes de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Obrigado, irmão Wilson, por contribuir com a excelente leitura. Por que é tão importante continuar servindo a Jeová, mesmo que a obra de pregação e as reuniões sejam impedidas? A irmã Berenice, por favor. Porque é assim que podemos manter a nossa fé, né? No vídeo, conseguiram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê? Porque precisava reunir, precisava estar com os irmãos e servir a Jeová, que o nome dele fosse declarado. Então, precisamos continuar a fazer isso, da maneira como podemos, né? Com discrição, coragem e fé.
Obrigado, Berenice. Irmã Laís, por favor. Então, a nossa obediência às autoridades humanas, ela existe, mas desde que não entre em conflito com o mandamento de Jeová. Então, nesse caso, as reuniões e a pregação são uma ordem de Jeová e vamos continuar cumprindo, mesmo que as autoridades proíbam. Muito bem, obrigado aos irmãos pelos excelentes comentários nesse estudo. Foi muito animador esse estudo bíblico. Muito obrigado, irmão Ricardo, por conduzir essa matéria de modo tão apropriado. Nossa reunião hoje foi interessante, irmãos, porque pelo menos 3 pontos altos, né? Maneiras apropriadas de se usar autoridade. Vimos também o papel dos anciãos em cuidar, né, do povo de Deus. E agora a conclusão desse estudo que nos encorajou muito e nos preparou para as coisas que virão à frente. Na próxima semana, fiquem bastante animados, porque um dos pontos altos da reunião é o tema Continue a mostrar o quanto você ama Jeová. Uma matéria excelente, entre outras que serão apresentadas. Muito obrigado, queridos irmãos, pela boa atenção e boa participação. E agora vamos cantar um cântico a Jeová. E o número de ordem é o 55. Nada temam, meus amados. E depois o irmão Rogério Gomes fará a oração concludente.